Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, cumprimento aos irmãos do YouTube, com a paz do Senhor Jesus, amém? Nós estamos aqui nos preparando para o nosso congresso setorial de adolescentes e hoje nós vamos falar a respeito de louvor e adoração, amém? Quem que vai clicar aqui para mim? Eu quero começar essa palestra lendo um texto que fica em Isaías 6, do 1 ao 3, e está ali no retroprojetor, para os irmãos poderem acompanhar. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinham 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda glória, toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Glória a Deus. Esse é um cenário que desde sempre me empolgou muito, desde que eu li essa palavra pela primeira vez, porque é como se Isaías tivesse ido até o céu e tirado uma foto do que ele viu e trouxe para mim e para você, para a gente saber o que tem lá. E olha só o que ele viu um ambiente de adoração. Amém? Pode passar para o próximo. Esse ambiente de adoração que Isaías viu, ele vai nos servir como exemplo da adoração que nós vamos servir ao Senhor aqui na terra. Nós estamos aqui com um objetivo. O objetivo é que nós venhamos apresentar louvores a Deus no nosso congresso setorial. E por nós sermos um grupo de adolescentes, estamos numa transição de crianças para adolescentes, né? É a transição de criança para jovem, tem um adolescente. Então muitos de vocês ainda não sabem, né? Eram crianças, adoravam de uma forma que o louvor subia direto, né? A adoração da criança não tem escala, vai direto para Deus. Só que agora a gente é adolescente, a gente precisa começar a ter um pouco de entendimento do que a gente está fazendo. Entende? A gente precisa começar a ter um culto racional, tá? Então muitos de vocês, os menorzinhos principalmente, que acabaram de sair das crianças, ainda não entenderam, né? Ainda não entenderam que é um privilégio, é um propósito e é uma responsabilidade a gente adorar a Deus. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, não é do jeito que a gente acha que tem que ser, é do jeito que Ele quer receber. Amém? Então, para um bom congresso, irmãos, o que a gente precisa para ter um bom congresso? A gente que gosta de congresso, que sabe, né, acostumado a ter congresso, a gente precisa ter um bom grupo de louvor e a gente precisa ter bons preletores para a palavra, né? Esse basicamente é o nosso culto a Deus. Os louvores e a palavra. Então, o congresso ele é dividido nisso, em bons louvores subindo até a glória de Deus e a glória de Deus descendo através da palavra. Então, qual que é a parte de Deus? A palavra, né? A gente sabe que a parte dele ele vai fazer, e ele vai fazer com excelência. Ele tem coisas reservadas para essa palavra que você nem imagina, mas ele vai mudar a tua vida nesse congresso. Agora, a nossa parte é o quê? Adorar a Ele, os louvores. Então, a gente precisa ensaiar, a gente precisa saber o que a gente está fazendo, saber o que a gente está cantando, tá? Muitas vezes a gente canta coisas que a gente não vive, a gente não está querendo falar aquilo que a gente está falando na música, mas a gente precisa entender o que a gente está cantando, para que a gente possa praticar aquilo que a gente canta. Amém? E ali eu coloquei que a diferença, a gente vai agora que a gente se tornou adolescente, saímos da criança, a gente vai entender a diferença entre ser chamado para o louvor e ser um adorador. Existe diferença. Tem gente que fala assim: eu não vou cantar no conjunto porque eu não sou chamado para o louvor. Não. Existe um talento, um dom, né, o que Deus dá natural muitas vezes, pessoas que aprendem a louvar, sim. E aí a pessoa quer cantar aí nos avulsos, tudo bem, não tem problema, a gente não vai discutir isso. Mas ser um adorador, todos nós somos. Todos nós somos chamados para adorar a Deus.
No Salmo 150 diz: todos os que têm fôlego, louve ao Senhor. Então, se você respira, você precisa louvar a Deus. É por isso que não existe nenhuma escala ministerial que te tira do louvor. Você pode ver que o pastor Aparecido cantou aqui, nessa tarde, os hinos da harpa, mesmo ele sendo o nosso coordenador. Quando você vê o pastor Lelis no culto, ele também canta ao Senhor. E se você for lá no Belenzinho, você vai ver o pastor José Wellington Bezerra da Costa cantando ao Senhor. Então não existe nada que Deus vai fazer na tua vida que te tire desta obrigação de ser um adorador. Você nasceu para isso, amém? Pode passar. Aqui tem um texto que nós lemos hoje como tema, né? Aquela palavra muito conhecida que fala que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Mas eu quero ler com vocês um pouquinho mais desse texto para que vocês entendam um pouco mais do contexto dessa palavra. Por que Jesus falou sobre adoração, aonde ele estava e com quem ele estava falando. Ele diz assim em João 4:20, uma mulher samaritana diz para ele: nossos pais adoram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vós adorais o que não sabeis, e nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Pode passar. Então, nesse texto, Jesus estava com uma mulher samaritana e ela questiona ele, aonde eles devem adorar. Tinha uma guerra, uma discussão entre eles, e ela pergunta, e ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. O primeiro texto que nós lemos aqui, de Isaías, ele fala a respeito da adoração no céu, não foi? O que está acontecendo agora, nesse momento no céu? Essa adoração. A gente leu lá em Isaías. E isso indica que Deus, ele é abastecido de adoração. Muitas vezes a gente ouve alguém dizer que Deus está triste porque você não abriu a boca para louvar. Muitas vezes a gente ouve alguém dizer que Deus está assim, esperando, ansioso para ouvir o seu louvor. E isso não é verdade. Deus, ele é abastecido de adoração. Deus, ele não tem carência de adoração, porque no céu, 24 horas por dia, ininterruptamente, os anjos adoram a ele. E a adoração que agrada a Deus, né, que é nesse texto da samaritana que nós lemos, Jesus falou para ela que existem dois tipos de adoração. Uma adoração que o Pai procura e uma que ele não está procurando. Quando ele fala, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, e o Pai procura por eles, significa que existem dois tipos de adoração. Uma adoração que agrada a Deus e uma adoração que não o agrada. E como que a gente vai saber a adoração que agrada a Deus? Conhecendo a Deus. Nós precisamos conhecer. Quando a gente conhece uma pessoa, se você conhece uma pessoa na sua escola ou na igreja, uma pessoa que você não conhecia, e você faz uma amizade com essa pessoa, você tenta agradar essa pessoa. E para agradar ela, você precisa conhecer ela. Por quê? Porque senão você corre o risco de oferecer para ela algo que ela não agrada, algo que ela não queria, né? Você chama ela para ir na sua casa almoçar, e aí você vai lá e serve estrogonofe, sendo que a pessoa não come estrogonofe. Já pensou? Que chato. Quando você quer agradar uma pessoa, a primeira coisa que você tem que fazer é saber o que ela gosta. Como ela pensa. Para você poder oferecer para ela aquilo que ela quer. Né? Aí você chama alguém para comer e oferece carne e a pessoa é vegetariana. Ela não vai comer. E assim é com Deus. Né? Assim é quando a gente quer namorar. Vocês não, que vocês são muito jovens, não querem namorar ainda, né? Vocês não pensam nisso ainda. Mas depois, quando vocês crescerem um pouquinho mais, vocês vão conhecer pessoas e vão querer namorar, e aí você vai querer agradar aquela pessoa.
E aí você precisa entender o que aquela pessoa gosta. Ela gosta de ir no cinema, ela gosta de... O que ela gosta? Ela gosta de comer fora, ela gosta de comer lanche, ela prefere churrasco. Tudo isso vocês vão começar a aprender daquela pessoa, porque vocês querem agradar essa pessoa. E assim é com Deus. Se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos entender o que Ele gosta, o que Ele não gosta. Porque senão nós corremos um grande risco de fazer sacrifícios para Deus que Deus não está nem aí. Não está preocupado com isso. E você está lá achando que está agradando a Deus. Enquanto isso Ele está dizendo, filha, eu queria que você fizesse outra coisa. Sabe? Às vezes a gente está correndo de um lado e Deus fala, olha filha, era só você estender a mão para o teu irmão que você me agradava. E a gente está lá se sacrificando, indo lá todo dia na igreja, todo dia fazendo aquele sacrifício e não está agradando a Deus. Então com o louvor é da mesma forma. A gente tem que entender o que Deus quer ouvir da nossa boca com o louvor. Eu uma certa vez eu fui ouvir um louvor e eu gostei muito desse louvor. É um louvor maravilhoso, muito bonito. Só que o Espírito Santo falou para mim, não cante isso para mim. Eu falei, Senhor, será que é da minha cabeça? Não cante isso para mim. E quando passou algum tempo, a pessoa que cantava e que é autor, né, mais do que cantar, é o autor da canção, teve um grande escândalo de uma cantora que estava usando drogas e vazou áudios dela usando drogas, e vocês todos devem saber. E aquele momento eu entendi, eu falei, Senhor, Tu sabes a forma como que essa canção foi escrita. Então nós precisamos estar atentos, porque muitas vezes nós estamos cantando algo que Deus abomina os ouvidos dele, irrita os ouvidos dele. Amém? Para nós louvarmos a Deus, nós precisamos ter um relacionamento de amor profundo com Deus. Deus quer ter um relacionamento com você. Às vezes você nunca ouviu isso. Um relacionamento, irmã, isso, um relacionamento. Você está sendo preparado para chegar o dia que você vai casar com Ele. Você é a noiva. Então é um relacionamento. E Deus quer que esse relacionamento comece aqui. Esse relacionamento precisa começar aqui. Precisa começar agora. E não é um relacionamento qualquer, é um relacionamento profundo. É um amor profundo. A palavra do Senhor diz que Deus ele dá um conselho aos casados. Diz para as mulheres, sede submissa aos seus maridos. Aí as mulheres acham que é super difícil, né, ser submisso. Mas o que ele fala para os maridos? Amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. E aí você pode perguntar para qualquer marido que está aqui, como é difícil você amar uma pessoa como Cristo amou a igreja, se entregou por ela. É muito difícil. É praticamente impossível. Você precisa tentar, mas que você vai conseguir, eu acredito que seja muito difícil. A gente amar alguém como Cristo amou a igreja. Então o nosso relacionamento com Ele é mais profundo do que o relacionamento que a gente tem com o nosso marido, com a nossa esposa, que o papai e a mamãe têm entre eles. É mais profundo ainda. A palavra do Senhor também diz assim, pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta? Todavia, eu nunca me esquecerei de você. Sabe o que ele está querendo dizer? Que esse amor que as mães têm pelos filhos, que é o maior amor da terra, o dele ainda é maior. Ou seja, o relacionamento que Deus quer ter com você ainda é mais profundo do que o relacionamento que uma mãe tem com o filho. No momento em que ele nasce e ela amamenta, onde aquela criança depende totalmente dela, é mais profundo ainda. Vocês estão tentando entender o nível de relacionamento que Deus quer ter com você? É mais profundo do que um marido e a mulher, é mais profundo que uma mãe e um filho. É um amor muito profundo. É esse o amor que você precisa ter para que você seja um adorador. Pode passar para o próximo. A adoração do céu, que é aquela adoração que nós lemos em Isaías 6, é um exemplo para nós. Hoje nós vamos usar essa adoração como exemplo. Por quê? Se os anjos estão lá adorando Ele agora, nós queremos que Ele olhe para nós, incline os seus olhos aqui para a terra. Ainda que Ele tenha serafins voando sobre
à frente do seu trono, ainda que ele tenha a visão dessa glória, ainda assim nós queremos chamar a atenção de Deus para que ele, mesmo assim, incline os seus olhos para nós, aqui na igreja, Assembleia de Deus da Central, em Atibaia, e receba a nossa adoração. Então, o que nós aprendemos com essa adoração que existe lá? A Bíblia diz que eles, os serafins, os adoradores que estão ali, têm 6 asas e com 2 eles cobrem os pés. Quando eles cobrem os pés, a palavra do Senhor fala a respeito de santidade. Em Eclesiastes 5 diz: guarda o teu pé ao entrar na casa do Senhor. Então, quando a palavra do Senhor fala de guardar o pé, fala de santidade, de respeito, de reverência. Então, é assim que nós temos que louvar a Deus. E a santidade, meu querido, infelizmente não se dá só nesse âmbito aqui, não. Ela se dá também quando a gente está na nossa casa, quando a gente está na nossa escola, quando a gente está no nosso trabalho, quando a gente está na internet, que ninguém está vendo. Se a gente não guardar os nossos pés, não vai adiantar. Eu posso vir aqui e apresentar o louvor mais lindo do mundo, mas se a minha vida não tiver a santidade lá fora, quando eu estou fora da presença, esse louvor não agrada a Deus. Não combina. Não tem como um coração de um adorador estar cheio de pecado. Não tem como. Quando a gente louva, a palavra do Senhor diz que a gente louva a Deus a beleza da sua santidade. Então, nós precisamos ser santos para ser adorador. E também diz que com 2 asas eles cobrem o rosto. Cobrir o rosto fala a respeito de humilhação, fala a respeito de não se vangloriar, né? Porque quando a gente está adorando a Deus, a gente corre um grande risco de nós acharmos que o louvor é para nós. Não pode, não podemos. Isso é algo que na minha vida é o que mais eu tenho medo. Mas eu oro, eu falo: Senhor, eu não quero tocar na honra e na glória que tem que ser do Senhor. Então, quando você louva a Deus, muitas vezes o ambiente vai se encher de glória. Muitas vezes Deus vai fazer maravilhas ali. Mas não é por conta do adorador. É por conta dele. Amém? E quando a gente fala em cobrir o rosto, a gente também fala em focar a nossa atenção. Quando a gente cobre o rosto, a gente volta para dentro da gente. E quando a gente não fecha os olhos, a gente tem o risco de se perder os nossos pensamentos naquilo que a gente está olhando, naquilo que a gente está vendo. Então, quando os serafins, eles nos ensinam a cobrir os nossos rostos, é para que a gente feche os nossos olhos para o que está na nossa frente. Olha para dentro de você. Ali dentro tem o Espírito Santo de Deus. E é ali que existe a verdadeira adoração. É o seu espírito para o Espírito de Deus. Lembra que ele disse: Deus é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito. Então, não adianta você ficar olhando para quem está do seu lado. Sabe? Muitas vezes a gente está louvando e a gente está preocupado com aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Preocupado com o irmão do lado que está cantando, se está cantando desafinado, se não está. Preocupado se ele está olhando, se ele está te julgando. Não. Quando você estiver adorando a Deus, feche os seus olhos para o que está do lado de fora. Procura se encontrar com Deus com o seu espírito. Amém? E quando ele fala que eles tinham 2 asas e eles voavam, isso fala a respeito de sair da terra. Sair da terra, tirar o seu pé do chão, mas não no sentido de pular, não. É você se desconectar com essa terra. É você se desligar desta terra. Você consegue. Se você nunca experimentou, você precisa tentar hoje. Você vai ter oportunidade de hoje esquecer quem está do seu lado. Esquecer quem veio e quem não veio. Se está olhando para você ou não está. Se você está chorando ou não, se você está babando, esquece isso. E tira os seus pés do chão.
perca o controle. Quando a gente fala de tirar o pé do chão, a gente perde o controle. Lembra quando ele fala que foi andando sobre as águas e as águas batiam no tornozelo, no joelho, né? Teve uma hora que ele falou, as águas foram tão profundas que eu tive que nadar. Quando você está falando de tirar o pé do chão, você não tem mais controle, você vai aonde a água te levar. Enquanto você está com as águas por aqui, você está com o pé no chão, você tem o controle. Quando você se deixa mergulhar, meu querido, você perde o controle. Aí ele entra em controle. Amém? É assim que nós precisamos experimentar essa adoração. E uma coisa interessante que fala que eram serafins. E a palavra serafins significa ser de fogo. Deixa eu te contar uma coisa. Você é um ser de fogo também. Se você ainda não recebeu o fogo do céu, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, esse congresso, fala para o Senhor, esse congresso não passa. Não passa, Deus, porque eu quero ser um ser de fogo para te adorar. Sabe? A gente precisa da ajuda do Espírito Santo, não só para orar, mas para cantar também. A palavra do Senhor diz que cantamos com a nossa inteligência, mas também cantamos no Espírito. Sabia? Que você tem um nível de adoração que você canta no Espírito. Você canta em língua estranha. Quem quer experimentar esse nível de adoração? Glória a Deus, é um nível de adoração excelente, onde o próprio Espírito Santo vai te ajudar a adorar Ele como Ele quer. Ninguém melhor do que o Espírito Santo para saber o que Deus quer receber de adoração. Então você precisa ser um ser de fogo. Você precisa ser um ser de fogo. E quando a gente fala de ser de fogo, eu começo a me lembrar que o fogo também, às vezes, significa provas, né? Lutas. A palavra do Senhor diz, quando passares pelo fogo, Ele não vai te queimar. Falando a respeito de problemas. Então, uma coisa que agrada muito a Deus é no meio dos seus problemas, no meio do fogo, no dia da tempestade, no dia terrível da tua vida, você erguer um altar de adoração. Aí você vai alcançar o coração dele. No momento em que você estiver chorando, no momento que você estiver triste, sabe? No momento que você estiver com problema, se você conseguir fechar a porta do teu quarto e cantar uma canção a ele, o coração de Deus vai se alegrar. Amém? Tem alguém que pode ficar aqui? Ou para você ir para o teclado? Glória a Deus. O significado de adorar, eu achei muito interessante. O significado de adorar. Olha que coisa tremenda. O significado de adorar na palavra hebraica significa adovar, cuja raiz é avod, que significa servir, trabalhar. E muitas vezes a gente só quer cantar. Mas Deus está te chamando para ser um verdadeiro adorador. E o verdadeiro adorador, ele trabalha para Deus, ele serve a Deus. Eu coloquei ali que adorar vai além de cantar. Não é só cantar. Quando você serve a Deus, quando você serve alguém, você está adorando a Deus. Porque em todo tempo Deus, Ele quer que você faça para o teu próximo aquilo que Ele pediu para você fazer para Ele. Viu? Não caiam nessa errada de, eu não estou obedecendo o meu líder, mas eu obedeço a Deus. Não dá. Não tem como. A palavra do Senhor diz que se você não consegue amar o teu irmão que você vê, você não vai conseguir amar a Deus que você não vê. Então, quando Deus te manda adorar, servir, trabalhar, não é só trabalhar para Ele, é trabalhar para o teu próximo também. É servir a Ele também. Lembra quando Jesus fala assim, no último dia, eu vou falar, você não foi me visitar no hospital, você não me deu comida quando eu estava com fome, você não me vestiu quando eu estava nu. Aí muitos vão dizer, mas Senhor, eu estava adorando, eu estava cantando na igreja. Ele diz, não. Quando foi, Senhor, que o Senhor estava nu? Quando foi que o Senhor estava doente? Quando foi que o Senhor estava com fome? E Ele vai dizer, quando você deixou de fazer para um dos meus pequeninos, você deixou de fazer para mim. Então, se você quer ser um adorador, a partir de hoje você precisa aprender a servir.
Deve ser por isso que os levitas, né, eram chamados de adoradores, e hoje em dia eu sou levita porque eu canto. Os levitas trabalhavam, os levitas serviam, e a gente acha que levita é só cantar, e não é. Sabe, quando a sua mãe pede para você: arruma o teu quarto, me ajuda com as tarefas, lava uma louça. Se você servir a tua mãe, você está servindo a Deus. Quando você chegar para adorar, você vai ver que vai ser diferente. Você vai conseguir entrar num nível mais profundo de adoração, porque você está servindo. Amém? Pode passar o próximo? Jesus e a samaritana, que nós lemos. Ela faz uma pergunta para ele: aonde nós devemos adorar, Senhor? E ele praticamente responde para ela: olha, você fez a pergunta errada. A questão não é aonde. A questão é quem vocês vão adorar e como vocês vão adorar. Perceba, ele fala assim para ela: vocês adoram o que não conhece, e nós adoramos o que conhecemos. Mais uma vez, Deus está dizendo para você: se você quer me adorar, você precisa me conhecer. Você precisa saber quem você está adorando. Quem você está adorando, porque senão você corre risco de pensar que está adorando a Deus e você não está, você está adorando o outro. É um risco que nós corremos. Você precisa ficar atento. Como que a gente conhece Deus? Qual é a única forma que a gente tem de conhecer a Deus? Alguém pode me dizer? Como nós conhecemos Deus? Podem falar. Na palavra. A Bíblia diz quem Ele é. A Bíblia diz quem Ele é. A Bíblia diz tudo que Ele gosta, tudo que Ele não gosta, como Ele pensa, como Ele reage, como Ele se comporta. Veja que coisa, Davi é um dos maiores adoradores, se não o maior adorador da Bíblia. A gente olha e fala: Davi pecou, adulterou, matou, e Deus recebeu o louvor dele. Alguma coisa tem aí. Vamos procurar saber o que tem. Vamos procurar entender o que tem na vida desse homem que agradava tanto o coração de Deus. Sabe? É lendo a Bíblia. Se você não lê a sua Bíblia, você nunca vai conhecer a Deus. E você corre risco de se confundir aquilo que é Deus e aquilo que não é. Isso é muito grave. E ele diz assim: como você vai adorar também é importante. Não é aonde, não é o lugar. É como você vai adorar. Ele fala: Deus é Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores esqueçam dessa carne aqui, entrem no Espírito para adorar a Deus. Irmãos, nós estamos aqui hoje para aprender isso, porque nós queremos nos ser achado de Deus hoje. Nós queremos que quando Ele estiver procurando uma adoração na terra, Ele encontre a nossa adoração. Glória a Deus. Pode passar, meu querido. Vamos ver umas características de um adorador. O que você precisa ter na sua vida para que você seja um verdadeiro adorador? O adorador, ele conhece a Deus. Primeira coisa, a gente já falou. A gente precisa conhecer a Deus. Vocês sabiam que o mundo inventa um Deus como convém para eles? Eu tenho amigos que não servem a Deus, que são do mundo, que fuma, que bebe, vai para balada, e eles falam assim: graças a Deus, Deus me abençoou, que não sei o quê. Eles falam de Deus como se Deus estivesse compactuando com a vida que eles levam. Sabia que existem religiões que falam que é Deus que está ali, e a pessoa fuma um charuto dentro do templo deles? A pessoa bebe uma dose de pinga dentro do templo e fala que Deus está ali. Vocês entendem o nível de como que a gente pode se confundir? As pessoas inventam Deus do jeito que elas querem. Elas inventam do jeito que elas querem para viver do jeito delas. Mas a gente não pode fazer isso.
A gente tem que entender como Ele é, como Ele quer que a gente seja. E nos transformarmos para agradar a Ele. Não é Ele que transforma para agradar nós. Esses dias eu estava falando com a minha filha em casa, eu e meu marido, falando para ela, olha, a gente fala muito sobre renúncia, sobre abandonar aquilo que a gente gosta, mas quando a gente tem uma série no Netflix que a gente está muito envolvido, a gente não tem coragem de abandonar. Falei para ela. Quando a gente assiste um filme da Marvel, o diabo aparece de chifre lá na televisão, mas você não tem coragem de sair dali. Você não tem coragem de desligar. Por quê? Porque aquilo te agradou. É legal o filme da Marvel. Eu não vou abandonar. Você está entendendo? Como não é só abandonar pecados grandes, mas abandonar alguma coisa que Deus está falando para você. Isso está enchendo a sua cabeça, a sua mente de coisas que não vêm do céu. Sabe? Namoro, irmãos. Olha, a coisa mais difícil que tem na vida é você ver uma pessoa apaixonada negar um namoro. Olha, eu estou apaixonado por esse menino aqui. Mas não é de Deus, eu não quero para a minha vida. Deus já falou que não é. Vive como quem não serve a Deus, eu não quero. Larga ele, mesmo gostando dele, mesmo com o coração batendo forte, as borboletinhas na barriga. Eu quero ver quem faz isso. Eu quero ver se você tem coragem de falar, Deus, olha, estou apaixonada, mas se o Senhor está dizendo que não, é não. E acabou. Você não tem noção de como que Deus vai fazer na tua vida. Quando Deus vê você renunciar a alguma coisa para agradar Ele. Aí a gente faz o que quer, vive como quer, assiste o que quer, canta o que quer lá fora. E chega aqui dentro da igreja, a gente quer cantar e quer ser adorador. Não dá. Não dá. O verdadeiro adorador, ele ama a Deus. Não tem como você adorar a Deus sem amar a Deus. Não tem como. E o nível de adoração está ligado ao seu nível de amor a Ele. Existe nível de amor? Existe. Sabe por quê? Porque Deus fala assim, que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. Isso fala de intensidade. Tem gente que ama pouco e tem gente que ama muito. Quando aquela mulher adoradora entrou naquele jantar e se jogou nos pés de Jesus, quebrou o vaso de alabastro nos pés dele e começou a adorar, falaram, ela é uma pecadora. Aí Jesus falou o quê? Quem muito é perdoado, muito ama. Ou seja, você pode amar muito e amar pouco. Às vezes você não se deu conta de quem é Deus na sua vida, do que Ele fez por você. Às vezes você não se deu conta de que tem um monte de adolescente na tua idade que já é usado por Satanás lá na favela, usando droga. Sabe? Sendo olheiro do tráfico, na sua idade. E Deus te guardou, Deus te preservou, Deus te trouxe aqui. Sabe? Deus te deu uma casa, Deus te deu uma família. Deus te deu uma igreja. Deus te fez assentar no meio dos príncipes. Você precisa ter essa noção para que você venha amá-lo. Deus te perdoou. Deus está disposto a te perdoar daqui até a sua velhice. Todas as suas fraquezas, as suas quedas, Ele vai estar sempre com a mão dele estendida. Sabe? Os seus amigos vão te apontar, vão te jogar fora. Pessoas vão te abandonar. Mas Ele não. No pior momento da tua vida, Ele vai estar lá com você. Sabe? Você precisa entender isso. Que você vai passar coisas que você nem imagina, decepções. Mas Ele não vai te decepcionar. Ele nunca vai te deixar. Você precisa entender que Deus, Ele te amou tanto, que Ele pegou o único filho que Ele tinha. E Ele foi pregado numa cruz, porque Ele amou você. Quando você entender o amor de Deus para a tua vida, você vai conseguir entregar para Ele o amor que Ele quer de você. O amor que Ele quer de você é acima de todas as coisas. É acima de todas as circunstâncias. Mesmo que esteja tudo caindo ao seu redor, o seu amor por Ele não pode ser abalado. E é só assim que você vai ser um verdadeiro adorador. Ali diz que o verdadeiro adorador, ele obedece a Deus. A obediência é a chave.
A obediência é a chave, irmãos, da vitória e da adoração também. Se você não obedece a Deus, não adianta. Não adianta. Sabe quando Deus fala assim, se você vier entregar uma oferta a mim, está escrito, e você está com raiva do teu irmão, deixa a sua oferta ali. Vai lá, se reconcilia com teu irmão. E depois venha ofertar. Ele está dizendo, eu não aceito qualquer coisa. Você precisa me obedecer, você precisa estar dentro da palavra. Você precisa estar enquadrado nos meus mandamentos, nos meus princípios, para que você venha me adorar. E ali diz também que ele adora, o verdadeiro adorador, ele adora somente a Deus. E aí, meus queridos, aí a gente tem que olhar para dentro de si, olhar para dentro do nosso celular, olhar para dentro do pendrive que você tem lá na sua casa e ver se você realmente quer ser um verdadeiro adorador. Aleluia. Cantar, muita gente canta, e tem gente que canta bonito, viu? Chega, emociona nós, emociona eu e você. Mas para você emocionar a Deus, meu querido, para o Espírito Santo suspirar com a sua adoração, tem que ser exclusividade. A palavra do Senhor diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. A palavra do Senhor diz que não se pode servir a dois senhores. Ou você vai agradar a um e vai aborrecer o outro. A palavra do Senhor diz que não existe água doce e amarga da mesma fonte. A tua boca é uma fonte de adoração. Não dá para você adorar a Deus e adorar ao diabo lá fora. Não dá. Não dá para você ouvir louvores dentro da igreja e ouvir funk lá fora. Não dá. Não dá. Não tem como. Não tem como. Um dos dois senhores vai ficar aborrecido. Sabe qual é? O nosso Deus, que é santo. Porque para o diabo, ele não se interessa. Pode vir misturado tudo. Pode adorar a Deus, contanto que você me adore também, está tudo tranquilo. Mas para Deus não. Tem que ser exclusividade. Há alguns anos atrás eu fiz esse propósito com Deus. Eu ouvia música secular há anos atrás. E aí quando eu entendi que eu precisava ser uma adoradora, eu falei, Senhor, não importa se é certo ou errado, não importa se está na Bíblia ou não está na Bíblia, eu vou ser exclusivamente adoradora sua. E a partir dali eu passei a não ouvir nenhum outro tipo de música que não fosse adoração a Deus. E a minha vida de adoradora mudou quando eu fiz isso. Sabe? Eu consegui chegar em níveis muito mais profundos. E quando eu falo em níveis profundos, irmãos, não é do que a gente faz dentro da igreja, é do jeito que a gente adora lá dentro de casa. Sabe? Que uma vez o meu pastor está aqui, uma vez um vizinho meu veio aqui nessa igreja reclamar para o meu pastor que eu não parava de cantar. Veio, assistiu o culto, no final do culto falou para o pastor, fala para ela parar de cantar que eu não aguento mais. Ela canta muito alto. Eu falei, pastor, ela falou que eu canto música do mundo? Não, então tá. Por quê? Porque na minha casa, irmãos, hoje não que eu trabalho, né? Infelizmente eu tenho que sair para trabalhar, mas se eu ficasse em casa sozinha, meu Deus, é melhor que retiro de carnaval, irmão. É melhor que congresso. É você sozinho, fechando a porta do teu quarto e cantando uma canção para Ele. É loucura, irmão. É loucura. O que Deus vai fazer com você lá dentro é loucura. Você vai experimentar isso? Vai? Você vai experimentar? Quando você chegar lá, você vai experimentar. Faça uma limpa nos seus CDs, naquilo que você está ouvindo, aquilo que você está cantando. E o poder que existe na adoração, queridos, na verdade, a adoração não tem poder algum, mas aquele a quem nós adoramos. Aquele a quem nós adoramos, ele tem todo o poder. Então eu quero que você entenda uma coisa. Muitas vezes você não vai ter que pôr a mão na cabeça do endemoniado para expulsar o demônio. Muitas vezes você não vai ter que orar para Deus mandar uma provisão na tua casa. Muitas vezes você vai erguer um altar de adoração. Você vai cantar um louvor e Deus vai fazer coisas tremendas através do seu louvor.
Aqui eu coloquei algumas coisas que Deus fez através do louvor, mas Ele pode fazer infinitamente mais. Amém? Você pode ter uma experiência inédita com Deus através do seu louvor. Mas na Bíblia a gente vê um momento onde Deus dá livramento através de louvor. Atos capítulo 16 diz que Paulo e Silas... Eu vou ler, irmãos. Eu vou ler porque existe algo poderoso nessa leitura aqui. Diz assim, ó. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltos à prisão de todos. Deus, Ele pode te dar um livramento porque você está adorando. Ele pode fazer libertação. Pode haver libertação em alguma área, algum parente, na sua vida, alguma coisa que você quer se libertar. Deus pode fazer isso através do seu louvor. 1 Samuel 16 diz: e sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa. E a tocava com a sua mão. Então, Saul sentia alívio. E se achava melhor. E o espírito mau se retirava dele. Você tem noção? Que se você cantar um louvor lá na sua escola, o espírito do inimigo que está na vida do teu colega pode sair? Você tem noção? Que aquele amigo seu endemoniado do seu serviço pode sair porque você anda cantarolando louvores a Deus? Aleluia. Lá no livro de Jó a gente vê o momento em que Deus cura Jó. Deus pode te curar. Deus pode curar alguém através do seu louvor. Jó falou: Deus me deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê em Lucas capítulo 7. Deus dando perdão ao homem através do louvor. Aquela mulher pecadora chega e adora a Deus. E ela adora a Deus e ela recebe o perdão dos seus pecados. Sabe? Quando você faz alguma coisa que entristece a Deus, aí você vai em arrependimento e ergue um altar de adoração. Deus recebe o seu louvor. Deus te perdoa através do seu louvor, da sua adoração. A Bíblia fala em 1 Samuel, capítulo 1, verso 3, que Ana subia todos os anos para adorar no templo. E Deus supriu a necessidade dela. Quando ela estava adorando. Ela alcançou aquilo que ela pedia. E quando eu estava escrevendo esse seminário, Deus falou para mim que Ele pode realizar o seu sonho enquanto você estiver adorando. Às vezes você tem um sonho. E aí, se você fizer um propósito, Senhor, todos os dias eu vou louvar um hino para o Senhor, só eu e o Senhor, ninguém vai saber. Para o Senhor realizar o meu sonho. Ele vai realizar o teu sonho. Ah, mas é muito grande, irmã. Você não sabe, meu sonho é muito grande. Erga um altar de adoração. Ele vai realizar o teu sonho. E por último, eu coloquei que através da adoração, Deus pode causar avivamento. Glória a Deus. É isso que Deus quer fazer durante esse congresso. Causar avivamento. E lá na palavra de Isaías 6, que nós vimos aquele ambiente de adoração perfeito, na glória de Deus. Diz assim no verso 3: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, a voz dos que clamavam. A casa se encheu de fumaça. Tem noção, irmão? Se a gente chegar nesse nível de adoração aqui, as paredes desse templo podem se mover e essa casa pode se encher de fumaça. É isso que Deus quer fazer através do nosso louvor. Avivar a nossa vida. Glória a Deus. Eu quero chamar o grupo de louvor aqui da Central para a gente fazer um momento de adoração. Mas antes de fazer esse momento de adoração, eu quero ler para vocês Salmo 148. Tá? Você não precisa abrir.
Você pode se colocar de pé? Irmão, você nasceu para isso. Você nasceu para adorar a Deus. Você foi formado no ventre da sua mãe para louvar e adorar o nome do Senhor. Quer que eu te prove isso? Eu preciso que você ouça esse salmo e você entenda. Diz assim: louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Louvai o sol e a lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. E os confirmou eternamente para sempre, e lhes deu um decreto que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores, vento tempestuoso que executa a sua palavra, montes e outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis, aves voadoras, reis da terra, todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado, louvai ao Senhor. Aleluia, aleluia. Essa palavra diz que tudo que existe na terra louva ao Senhor. Nós vamos adorar a Deus. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos nesse momento. Fala com o Senhor. Conserta aquilo que tem que ser consertado hoje. Às vezes até hoje você cantou música do mundo, música que não agrada a Ele. Aí você vai falar: Senhor, a partir de hoje eu vou ser um adorador. Desde o princípio, o Deus criador, bem antes do tempo existe. Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. Feche seus olhos. Tente entregar para Ele o seu amor. Tente entregar para Ele o seu amor. Há 100 milhões de estrelas brilhantes. Entenda o poder deste Deus. Muitas mãos se encontram sobre. Entenda o tamanho do amor dele por você. Estrelas te adoram. Entenda o tamanho do poder dele. Posso ver teu coração na criação. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também. Se a natureza te louva, Senhor, eu também. Promessas, sempre fiel, não abres a boca em vão. Enquanto tu falas, a vida, a ciência, o som de tua voz seguirão. Senhor, nós ouvimos a tua voz. E eu tenho Agora queremos te adorar. há 100 milhões de seres vida dá. Aleluia,
ser pintado quando se cria. Esquece quem está do seu lado. Se a criação te segue, eu também. Faça como os anjos, cubra o seu rosto diante dele. Você pode entender isso? Ainda que você se sinta pequeno, ainda que você se sinta insignificante, ainda que alguém disse para você que você não serve para cantar, que você é desafinado, que você é desentoado, ainda assim Deus, Ele quer o seu louvor, a sua adoração. Deus, Ele quer a sua adoração. Sabe por quê? Porque você nasceu para isso. Você foi formado na barriga da sua mãe com um propósito: adorar a Deus. Então, quando o seu líder disser amanhã tem ensaio, você vai se sentir privilegiado. Meu coração é teu, meu coração é teu pra sempre.
Diga para Ele. Meu coração é teu. Diga para Ele, entregue seu coração hoje. Fala, Senhor, aqui não vai entrar adoração estranha, não. A partir de hoje é teu. Estamos nos colocando na tua presença e dizendo: eis-me aqui, Jesus. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre. Meu coração é teu, meu coração é teu. Queremos entrar num nível mais profundo de adoração, Senhor. Nós queremos, ó Deus. Nós queremos que o Teu Espírito nos ajude a Te adorar nesta hora, Deus. Nós queremos ser achados nessa tarde, Pai. Oh, Deus, recebe a nossa voz. da minha vida, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar.
te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Senhor, só pra te adorar, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Tome o seu assento. Louvamos a Deus por esse tão importante seminário de adoração que nós acabamos de participar. Glória a Deus. E a proposta é que possamos fazer do encontro dos adolescentes do ano de 2022 o encontro de adoração. Glória a Deus. Nós vimos aí no seminário que quando nós adoramos, Deus abre porta, Deus resolve solução, Deus vem ao encontro das nossas necessidades. Não se recordam lá? Quando foi falado isso, Paulo e Silas estavam presos, perseguidos na prisão, adoraram, Deus abriu todas as cadeias, Deus os libertou. Eles estavam ali, na verdade, correndo risco de vida, porque o objetivo era tirar eles da vida. Ana foi ao templo com as suas necessidades, com um problema gravíssimo, porque Ana era estéril. Aleluia. Humilhada por sua concorrente, mas ela foi ao templo, adorou. Tudo mudou. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Então vamos fazer do nosso encontro deste ano o encontro de adoração. Agora, foi lido um texto bíblico, e aquele texto bíblico nos dá mais ou menos, nos dá um modelo de adoração. Isaías capítulo 6, quando o Senhor Deus deu a Isaías aquela visão dos serafins, e ali mostrava a forma de adorar a Deus. Diz o texto sagrado que eles tinham 6 asas. Glória a Deus. Alguém olhando diz, bom, essas 6 asas é para dar uma capacidade para que eles voem rápido, façam tudo rápido. Aleluia. Mas diz o texto sagrado que não era bem assim. Com 2 asas, eles cobriam os pés. Aleluia. Então, aquelas asas, aleluia, para que eles pudessem apresentar ao Senhor Deus uma perfeita adoração, ali cobrir os pés, a gente pode dizer, capacitação de locomoção, algumas coisas, elas estavam limitadas pelas asas. 2 asas cobriam os pés. Aleluia. 2 asas cobriam o rosto. Aleluia. Então, o que está dizendo? Na verdadeira adoração, não é a sua identidade. Aleluia. Não é o que você vai aparecer. Tem que aparecer a adoração. Aleluia. Então, o rosto dele, quem olhasse, falava, não sei quem é ele, porque as asas estão cobrindo os rostos. Mas eu estou ouvindo a adoração. Aleluia. Eles adoravam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Às vezes nós não alcançamos o nosso alvo na nossa adoração, porque às vezes a gente quer, eu quero aparecer, eu quero mostrar minha roupa bonita, eu quero mostrar meu rosto. Não, esquece tudo isso. Vem adorar a Deus. Você vai ver a diferença que Deus vai fazer. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Que nós possamos ter um encontro dos adolescentes de 2022, o encontro de adoração. Portas vão se abrir, barreiras cairão por terra, o nome do Senhor será exaltado, glorificado. Quando eles estavam adorando, toda a terra encheu-se da glória do Senhor.
Aleluia. Até o próprio Isaías, que estava ali, dizendo: eu não tenho capacidade, eu vivo num lugar ruim, sou ruim também, lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros. A adoração resolveu. Aleluia. O anjo pegou a brasa com tenaz, brasa do altar, purificou Isaías. Isaías disse: agora estou pronto. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Nós vamos fazer mais uma oração. Depois dessa oração, nossos irmãos estarão falando alguma coisa mais ainda do nosso encontro sobre os hinos. Mas vamos começar com esse propósito. Encontro de amém. Glória a Deus. Vamos estar de pé. Estaremos orando. Irmão Aparecido. Oremos a Deus. Querido Deus, nós queremos nesse instante te louvar mais uma vez. Te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor assim permitiu, que pudéssemos nesta tarde estar ouvindo, desfrutando das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela vida da tua serva, nossa irmã Kelly, que assim trouxe essa ministração tão gloriosa aos nossos corações. E pela vida, meu Deus, também de cada adolescente que pôde aqui nesta tarde absolver todos os ensinamentos que a tua palavra nos trouxe. Te pedimos, permanece conosco, em nome de Jesus.